Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Finalmente saiu o Pokémon GO no Brasil. Desde que saíram as primeiras notícias sobre esse jogo, eu percebi que ali havia campo para a psicologia explorar. Por quê? Porque é uma tecnologia nova, simplesmente por isso. E como a gente está se deparando com algo novo, a gente manifesta uma série de comportamentos que precisam de alguma maneira ser compreendidos. E quando se trata de compreensão de comportamento, nenhuma área é melhor do que a psicologia. Então por isso é um grande trabalho, um grande campo de estudos para os psicólogos. Eu vou dar só contextualizar um pouco para vocês que isso aconteceu no início dos anos 2000 com a popularização da internet. Então quando as pessoas realmente começaram a ter acesso à internet e tal, que é uma coisa totalmente nova, né? Acesso a informações do mundo inteiro, o que você faz com aquilo, como que você processa aquilo e uma série de... Então tudo isso virou alvo de investigação de laboratórios de psicologia em várias partes do mundo, rendendo publicações e mais publicações, traços de personalidade, características cognitivas, necessidade de cognição, o que faz as pessoas acessarem a internet e clicarem em determinada coisa e tal, se viciarem em uma série de coisas. Então hoje em dia a gente tem um número bastante razoável de pesquisas publicadas nessa área que nos permite compreender esse comportamento, né? Ainda tem brechas, é claro, mas já sabemos com alguma propriedade como que funciona o comportamento do humano na internet. Pois muito bem. Depois, vou dar uns saltos aqui. É claro que teve outras ocorrências ao longo desse período, mas esse não é o objetivo principal desse vídeo. Só mesmo uma contextualização. Depois veio o Facebook, né, que não foi a primeira rede social virtual, mas foi a grande rede social virtual, aquela que realmente se popularizou e que teve uma força gigantesca e que continua até hoje. Então também trocentas pesquisas foram feitas, analisando características de personalidade, analisando reações emocionais, contaminação emocional. Se vocês não lembram aquele artigo que eu até discuti aqui há 2 anos atrás, né, do Jeffrey Hancock, sobre contaminação emocional entre os usuários do Facebook, deu uma polêmica. Enfim, várias coisas, até dado neuroimagem a gente tem sobre o Facebook. Bom, ok. Para vocês terem uma ideia, recentemente, ano passado principalmente, começou a ser estudado um outro fenômeno, que é a compulsão por assistir. Então eles estão vendo que eles também são chamados de efeito Netflix, né? Que é aquilo de você ver um episódio de uma série e você querer ver o outro, e ver o outro, e ver o outro, e ver o outro. Eu acho até que poderia mudar isso aí para efeito Strange Things, né? Ótima série, por sinal. Mas enfim, então isso aí você tem que compreender, porque cada vez mais a gente está se deparando com novas tecnologias, com novas possibilidades que, né, por definição não existiam antes, e a gente vai manifestar então comportamentos também inesperados, mas que precisam ser estudados. Pois muito bem, hoje, né, agora estamos falando realidade aumentada. Estamos falando que o Pokémon GO é um exemplo dele. Tem muita coisa para se estudar aí. Nos últimos dias, nas últimas semanas, apareceram, por exemplo, vários casos, né, na mídia, né, sem muito controle de variáveis e tal, mas casos mostrando um possível efeito benéfico do Pokémon GO para, por exemplo, pessoas com transtorno depressivo, né? Então, pessoas que tinham uma depressão muito forte, não saíam de casa e agora com o Pokémon GO estão saindo para caçar Pokémon. Agora, há 2 dias atrás, eu acho, saiu na BBC o caso do menino autista, da mesma maneira, não saiu de casa e está começando a sair para Pokémon GO. Tem casos também de pacientes internados em hospital, tanto criança quanto adolescente e adulto, que é o principal foco, né? Os adultos que cresceram assistindo Pokémon, tipo eu, né? Então, essas pessoas que estão numa situação de hospital tem a sua qualidade de vida um pouquinho melhorada por causa do Pokémon GO, porque estão interagindo com os Pokémon. Então, existe um impacto, ainda que a gente não tenha muito controle de variáveis e tal, né? Mas tudo indica que tem um impacto bem positivo para alguns casos clínicos. Mas não só a implicação clínica do Pokémon GO é interessante, a implicação social também. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo.
né? Um fenômeno interessante entre aspas, na verdade é trágico, né? Que está acontecendo desde que saiu o Pokémon, são os índices de acidentes, né? De quedas, de pessoa que caiu de ribanceira para caçar Pokémon, de pessoa que acidente de carro porque estava caçando Pokémon, atropelado porque estava caçando Pokémon, sei lá, assaltado porque está caçando Pokémon. Então coisas assim, né? Porque tá caçando Pokémon, que faz a gente parar pra pensar, por quê, né? O que faz as pessoas terem um comportamento tão esquisito assim, né? E aí me veio a ideia, né, para refletir nesse vídeo aqui. Eu vou defender, né, a visão de que, assim como o Galvão Bueno fala lá pros caras do MMA que eles são os gladiadores do século XXI, eu vou dizer aqui que os jogadores de Pokémon são os caçadores-coletores do século XXI. Né? Então, a ideia de que a gente está caçando Pokémon talvez não seja bem assim. Muito provavelmente é o Pokémon que capturou a nossa natureza. Então ele lida com a nossa natureza humana para criar essa imersão tão grande, uma imersão tão grande que faz as pessoas se exporem a riscos reais. Certo? Então, essa ideia de caçar, né? Isso é atávico, né? Isso faz parte da nossa natureza e, por definição, é um processo perigoso. É um processo que realmente envolve ribanceiras. É um processo que realmente envolve correntezas. É um processo que realmente envolve predadores. É um processo que realmente envolve, sei lá, fome, alguma coisa assim, que ainda não aconteceu, ainda, né? Então, é interessante a gente perceber que, inclusive, quem que é o gênero que mais está estampando esses casos toscos aí de problemas, né, de acidentes, né? É homem, sabe? E tem uma lógica evolutiva para isso. Você entende? Então, existe mulher também caindo de ribanceira, batendo com carro? Provavelmente sim. Eu confesso que não vi ainda isso, né? Mas é impossível que não exista nenhuma mulher que sofreu algum tipo de acidente jogando Pokémon, já que tem tantos homens que sofreram. Então, claro que tem. Mas é inexpressivo esse número. A maioria desses casos bizarros são relacionados a homem. Homem que dirigiu caçando Pokémon, homem que não prestou atenção e caiu no buraco, homem que, sei lá, foi atropelado, homem que... Entendeu? É isso que acontece. E por quê? Pela mesma razão a qual quem é o sexo, por exemplo, tem uma pesquisa mostrando que quem é o sexo que não olha para os dois lados da avenida movimentada na hora de atravessar quando está sendo observado pelo sexo oposto? O homem. Quem é o sexo que pula de 7.000 metros sem paraquedas, que nem aconteceu agora há pouco? Homem. Quem é o sexo que mais escala o Everest sem oxigênio? É homem, entendeu? Mulher faz essas coisas? Claro que mulher faz essas coisas, mas a grande maioria é homem. Por quê? Porque imprudência e sexo masculino é praticamente sinônimo. Entende? Então o homem ele tem uma impulsividade natural muito maior, tem uma dificuldade muito maior de conter os impulsos dele, principalmente nessa idade que o Pokémon GO tá pegando, que é 20 e poucos anos, até 30, por aí, entendeu? Então é justamente a formação ainda, amadurecimento e uma série de coisas que faz com que tenha esse tipo de comportamento. Então eu acredito que, de alguma maneira implícita, o Pokémon GO está ativando esse raciocínio, ativando esses mecanismos psicológicos adaptativos para a caça, né? Que era uma atividade, né? Você vê ainda em tribos que se mantém assim, é uma atividade quase que exclusivamente masculina. E isso está acontecendo. E junto com essa caça existe a imprudência, existe o risco envolvendo. Então é natural que os homens vão se envolver mais em uma situação de risco, porque eles estão sendo mais cooptados para um jogo que envolve caçar
de verdade, só que de mentira. Por que de verdade, só que de mentira? Porque você tem que realmente sair atrás do Pokémon, às vezes de noite. E às vezes o bandido tá esperando na porta da sua, na esquina, na esquina da sua casa. Às vezes tem, entendeu? Então, todos esses tipos de comportamento, ou então no trânsito, não consegue parar o carro para pegar o Pokémon, então pegar o Pokémon junto enquanto tá dirigindo. E uma série de imprudências que vão ser mais frequentes em homem. Isso já era esperado, e isso está se confirmando, e isso não vai mudar. Agora, é interessante pegar essa informação, certo? Esse dado, e tentar investigar aí sim em laboratório o que fazer para minimizar esse risco, o que fazer para conscientizar um pouco mais esses jogadores, porque tem pessoas que dizem não vou me viciar, e daqui a pouco já tá viciada no jogo e já tá se expondo ao risco e uma série de coisas, e você é homem, né? Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, uma reflexão. Ele ficou um pouco especulativo. Aliás, o canal vai tomar esse rumo, né? Pode ser vai tomar esse rumo mais de especulação e tal, trazendo alguns dados de realidade, alguns dados da literatura, como eu também vou colocar alguns dados da literatura aqui embaixo, embasando esse argumento que eu estou trazendo aqui no vídeo. Mas o que eu quero dizer é justamente essa mensagem, que esse jogo ele tem benefícios para a saúde, mas ele também tem coisas interessantes, trágicas até, para a gente estudar nossa natureza humana, né? Como que nós vamos lidar com um jogo que ativa a natureza, que coopta homens que são mais propensos a caçar e se expor ao risco. Como nós vamos fazer para minimizar esse risco? É esse o ponto, é a grande questão da psicologia analisando o Pokémon GO, certo? E aí que vem os trabalhos para fazer isso. Eu quero agradecer, né, a atenção de todos vocês e dizer que recomendo agora, né, a leitura de um texto de um amigo meu, que publicou no site do Instituto Lumina, né? Aliás, quem não acompanha ainda a página da Illumina, acompanhe, vai estar aqui na descrição a página do Facebook, materiais muito bacanas lá sobre neurociência, cursos e uma série de coisas, muito bom, tá? Mas ele publicou um texto ontem falando um pouco sobre a psicologia do Pokémon GO, numa ênfase um pouco diferente, né? Complementar de alguma forma esse vídeo aqui. Então eu aconselho, né? Eu recomendo que você leia esse texto. É um texto curto, mas é muito interessante. Então o link para ele vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Acesse lá, aproveite e já curta a página do Instituto Lumina, porque vem muita novidade por aí. E era isso, um grande abraço e muita cautela, principalmente para os homens agora, né? Muita prudência ao sair por aí pegando Pokémon, porque o negócio é complicado, tá? Então, muita prudência, muita cautela. Lembrando do Ash, né? Quando ele abre a Pokédex para pegar o PJ no primeiro episódio lá, ele dizia justamente isso aí: aproxime o Spearow, né? A Pokédex sugere cautela, né? Então realmente cautela ao pegar Pokémon, ainda que seja um Zubat ou um Rattata, ok? Então era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!